Bom, pessoal, nós vamos agora para o item 6. É um item também de extrema importância dentro das pesquisas de tráfego, né, que é a parte das pesagens dos veículos. Então a gente tem aí que as pesagens, elas têm por objetivo conhecer as cargas, e não só as cargas, né, os pesos das cargas, mas essas cargas por eixo, né, no qual os veículos vão estar solicitando a estrutura da via, né. Então isso, essa pesquisa vai ter o efeito de se fazer estatística, de fiscalização para poder ver se os veículos não estão rodando com peso acima do permitido e acima do que a via suporta, né? Controle, avaliação e, né, no nosso caso aqui da disciplina, nós vamos ver em estradas de rodagens 2, no caso também para fazer o dimensionamento do pavimento, né? É claro que não são todos os veículos que são pesados, né? São locais onde se colocam nas vias balanças, né? E são pesados uma quantidade de veículos que vai dar uma estatística, né? Uma proporção para que a gente possa identificar naquela via, né? Quantos veículos de um determinado peso vão estar passando por dia, por mês, por ano, né, e até o fim da vida útil do pavimento. Mas isso a gente vai aprender mais à frente. Bom, no caso da pesquisa, então, de pesagens, a gente vai se basear, né, na lei. A gente tem lá na resolução número 12, de 6 de fevereiro de 1998, no artigo 2, um local lá na lei onde estipula os limites máximos de peso bruto total do veículo. Então eu trouxe aqui, através de uma tabela, né, uma síntese do que está falando lá, para mostrar de uma forma que mais simples, né, quais são esses limites. Então, primeiro, peso bruto total de um veículo, aí pode ser por unidade, né, se for um veículo que tenha um semi-reboque, né, por exemplo, ou por combinação de veículos, não interessa, peso total de um veículo para trafegar numa via de 45 toneladas, né? Sendo que também deve ser visto o seu peso por eixo. Então nós temos aqui peso bruto por eixo isolado. Se for de 4 pneus, esse eixo nós temos o valor limite de 10 toneladas. Se for de 2 pneus, 6 toneladas. Se for um peso bruto de eixos em tandem, né, onde a distância entre eixos estiver entre 1,20 e 2,40, para 2 eixos o limite é 17 toneladas e 3 eixos o limite de 25 toneladas. Né, o peso bruto de eixos não em tandem, quando não é em tandem, né, essa ligação, e essa distância também estiver entre 1,20 e 2,40, no caso aí para 2 eixos a gente tem o limite de 15 toneladas, e quando a gente tem aí a situação de um conjunto de 2 eixos, sendo que um é dotado de 4 pneus e o outro de 2, né, interligados por uma suspensão especial, se a distância for menor do que 1,20, o limite de 9 toneladas. Né? E entre 1,20 e 2,40 o limite passa para 13,5 toneladas. Exemplificando isso, eu trouxe lá do Manual de Estudos de Tráfego, né, as figuras mostrando, né, então a capacidade legal para um veículo de 2 eixos, ele vai até 16 toneladas, apesar de que se permite até 45, ele ultrapassaria o limite por eixo se ele chegasse nesse peso. Então ele pode ter aqui, no caso, na frente, um eixo de 2 rodas, né, de 2 pneus com 6 toneladas e atrás um eixo com 4 pneus com 10 toneladas, né? Então mostrando aqui 10 e 6, né? Agora com 3 eixos, aí a gente tem outras configurações possíveis, né? Então aqui 6 toneladas aqui na frente e aqui a gente tem 2 eixos com 4 pneus e 2 pneus atrás. Então é esse caso aqui da tabela, essa parte aqui de baixo, né? Se a distância for menor que 1,20 vai ser 9 toneladas, e entre 1,20 e 2,40, 13,5 toneladas, né, que é o limite aqui para essa situação. E aqui, quando a gente tem aqui o eixo, né, de 4 pneus, 2 eixos de 4 pneus, se for em tandem vai para 17 toneladas, não tandem
15 toneladas, né? Aqui na frente continua com 6. Então aqui a gente tem aqui não tandem, né? 15 toneladas e tandem 17 toneladas. Aí a gente tem ainda a situação, né, com 3 eixos, que nem está mostrando aqui. Então a gente chega aqui, no caso dessa demonstração, aqui 25 toneladas, né? 25,5 toneladas. E, né, a gente ainda tem outras configurações com eixo aqui intermediário, né, e aqui mais 10 toneladas para 4 pneus, aqui 6 toneladas. Voltando aqui atrás, a gente tem essa configuração aqui com 2 eixos, então 6 mais 6, porque a distância estaria sendo maior do que 2,40, então é separado, né, então por isso fica 6 mais 6 vai para 12. A gente vai ter a situação aqui também é separada, né, vai ser por isso que foi para, né, mais alto. Bom, aqui, não, desculpa, aqui seria 3 eixos junto, né, com a distância, né, até 2,40, e aqui a gente tem com a distância maior do que 2,40, então 3 vezes 10 chega a 30 toneladas, não é isso? E aqui também com a distância maior que 2,40 nessas duas rodas, né? Então a gente chega aqui a 20 toneladas, né? Então, sendo que apesar de poder fazer essas configurações e ir aumentando assim a quantidade de peso, a gente tem uma limitação aqui de 45 toneladas, né? Então, por exemplo, essa configuração aqui de baixo, a gente já ultrapassou as 45 toneladas, né? Se for somar todos os valores máximos. Então, a gente tem que olhar não só o peso por eixo, mas o valor total. Então, a gente tem aqui, né, que o peso bruto total por unidade ou combinações de veículos, no máximo pode dar 45 toneladas, por exemplo, esse veículo aqui, ó, são 2, né, tem um reboque aqui, então a gente tem essa situação. E para essas configurações que ultrapassarem esse valor, né, no caso de trem-minhão ou rodotrem, é necessário uma autorização especial de trânsito. Bom, então a gente sabe que os excessos de peso dos veículos de carga vão causar sérios transtornos à segurança da estrada, né, ao conforto, à fluidez do tráfego e principalmente aí, né, também, no nosso caso, como a gente vai estar estudando isso daí, a estrutura da via. Né? Então ela é dimensionada para uma determinada carga que passa e o tipo a estrada rodoviária, né, ela tem essa característica de não suportar muito peso, né? Ao contrário, por exemplo, se for uma estrada de ferro, né, de trem. Também fala aqui que também tem muitos problemas nas obras de arte, né, onde tem pontes, em passagem de nível e tudo mais. Bom, esses excessos podem ser caracterizados sob duas formas: excesso do peso bruto total ou excesso por eixo, né? Então tem que ser observado as duas situações, né? E o controle do peso na rodovia, né, portanto, vai ser uma atividade muito relevante, né? E é através dessa atividade que vai se condicionar aí a observação das normas legais para o transporte de carga e, consequentemente, nós vamos ter redução nos gastos de conservação e manutenção da rodovia. Então, assim, a gente tem que as pesquisas, né, de pesagens de veículos, ela vai servir para a gente, né, identificar como que a gente tem os veículos passando na via, utilizar isso para projetos da rodovia, mas também é necessário para fiscalizar e ver como que está se comportando, né, o tráfego que está passando naquela rodovia, para que não se permita, né, ter esses excessos.